Paz e graça para você ligado no blog, muito obrigado pela sua oração, pelo seu apoio. Põe lá o seu gostei, né? E também se inscreva no canal de YouTube para você receber sempre as novidades. Compartilhe aquilo que você gostou, isso tudo nos ajuda bastante. No final desse vídeo tem um apelo para fazer para você. Hoje eu vou continuar aquela palavra sobre a igreja de Jerusalém. Fiquei devendo uma continuação, porque eu mostrei no vídeo anterior que aquilo que Jerusalém fez como método de sustento não se reproduz no Novo Testamento e não deve ser base para nenhuma igreja se sustentar. Aquela ideia de você dar tudo, doar tudo, como aconteceu em Jerusalém e só em Jerusalém. Os motivos estão no vídeo anterior, se você não assistiu, assista. Mas eu terminei aquele vídeo dizendo que havia um exemplo muito positivo da igreja que se aplicaria até os dias de hoje, como em todos os tempos. Quando a gente vai para Atos capítulo número 6, nós nos deparamos com mais um problema que a igreja de Jerusalém tinha. Além de Ananias e Safira, inveja, orgulho, vaidade, etc., havia também murmuração. E murmuração por conta da discriminação que as viúvas dos gregos estavam enfrentando. Foi aí que nasceram os diáconos e tudo. O que eu quero destacar é a solução, ou a palavra que os apóstolos trazem para a comunidade como solução. Eles dizem o seguinte, que enquanto eles se dedicavam à oração e à pregação do Evangelho, um grupo escolhido de pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria, cuidariam da parte administrativa da igreja. Eu acho que nós, ao longo da história, perdemos esse princípio e isso tem nos empobrecido terrivelmente. Eu sou da Igreja Presbiteriana Independente. O sistema presbiteriano usa esse texto para dizer, tá vendo? Olha, na Bíblia nós temos um grupo de homens que se dedica à parte espiritual da igreja e outro que se dedica ao socorro aos irmãos necessitados. Até aí tudo bem. O problema é que o sistema presbiteriano coloca no grupo dos presbíteros, no grupo dos que deveriam se dedicar à parte espiritual, a administração da igreja. E eu acho isso errado. Não vou mudar algo que tem 500 anos de idade, mas se dependesse de mim, quem administraria a igreja seria justamente o grupo de homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os diáconos e as diaconisas, que são encarregados desse negócio, como diz o apóstolo Pedro em, se não me engano foi Pedro ou Tiago, lá em Atos capítulo número 6, Pedro. Né? Negócio. Os presbíteros deveriam cuidar da parte espiritual, doutrina, ensinamento da Bíblia, pregação, visitação, oração pelos enfermos, como diz Tiago inclusive, e também a proclamação da palavra, né? A evangelização, a parte missionária e por aí vai. Nenhuma igreja que eu conheça faz esse tipo de divisão. De algum modo, os pastores, né, quando ele não decide tudo sozinho, tudo, inclusive tem a chave do templo na mão, é ele que abre, é ele que fecha, né, ele é que decide quem vai fazer isso, ele que decide que contas vão ser pagas, onde as coisas vão ser compradas. E se quando não é ele, como no caso dos presbiterianos, é o grupo de presbíteros que decide isso e não o grupo de diáconos. Quando é que nós vamos ter essa divisão de trabalho tão importante? E eu não vejo importância maior para a parte espiritual do que para a parte material. Muita gente vê isso, eu não vejo. Porque a igreja não pode existir só espiritualmente. Essa ideia dos desigrejados está completamente errada, fora do nosso mundo. Talvez no céu, a gente consiga isso, mas aqui nesse mundo, uma igreja completamente desinstitucionalizada só serviria para agrupar meia dúzia de descontentes que não vão fazer diferença nenhuma no reino de Deus, que não vão providenciar as missões do mundo, como eu já destaquei em outros vídeos, você pode conferir. A institucionalização da igreja é um problema, é ruim, eu concordo, mas é inescapável para a nossa realidade. Ora, então vamos consagrar um grupo de pessoas, inclusive advogados, contadores,
gente capacitada, cheia de Espírito Santo e de sabedoria, que administrem a igreja nos aspectos físicos, materiais, financeiros, monetários, de construção, de prefeitura, jurídicos, de aluguel, essa parte toda que a gente chamaria de material. Porque o corpo de Cristo é igual ao nosso. Ele tem matéria e tem espírito. Os presbíteros deveriam cuidar da parte espiritual, dinamizar a escola dominical, o discipulado, o treinamento de liderança, a parte missionária, a parte evangelística, a parte de louvor, de adoração, de glorificação. As duas coisas caminham juntas, como dois pés, duas pernas. Um corpo anda bem e de forma saudável quando tem os dois pés. E é óbvio, né? A parte da assistência aos necessitados tem que ser feito pelos dois grupos. A assistência espiritual pelos presbíteros, a assistência material e social pelos diáconos. É isso que Atos 6 ensina, é isso que a igreja de Jerusalém nos ensina, e é essa a lição que, até onde eu sei, nenhuma igreja tem aproveitado. Por quê? Infelizmente, aqui no Ocidente, ter acesso à administração, aos recursos financeiros, a parte material da igreja significa ter poder. Mas não na Bíblia, não no reino dos céus, não para Deus. Conta-se uma história, eu acho que não é verdade, mas enfim, que é um bispo muito importante foi visitar o Vaticano. E aí ele chegou lá, nunca tinha estado no Vaticano, alguém mostrou os tesouros do Vaticano, né? E disse, pois é, eminência, acho que a gente não pode mais falar como São Pedro, né? Não tenho prata nem ouro. E o bispo respondeu, ou teria respondido, mas também não podemos dizer como ele disse, em nome de Jesus levanta e anda. Até quando a gente vai se encantar com poderes e recursos desse mundo? Precisamos usá-los e Deus nos dá gente para sustentar a obra e para administrar essa obra. Precisamos evangelizar e pensar nas coisas do céu, Deus nos dá gente para fazer isso. Vamos dividir o trabalho? Vamos dividir as tarefas? Vamos repartir com os irmãos cheios de sabedoria do Espírito Santo a tarefa de administrar os recursos materiais da igreja, enquanto os pastores, os teólogos, os professores, os profetas se dedicam à parte espiritual. Um ósculo santo, o apelo que eu queria fazer para você é o seguinte: se você quer que eu aborde algum assunto, se você tem alguma sugestão para eu gravar um vídeo, algo que você gostaria de ouvir, etc., mande, escreva para nós. A gente vai acatar, pensar com carinho, né? E se eu tiver capacidade, eu vou com muita alegria satisfazer o seu pedido. Deus abençoe.